Saudações, meus caros. Hoje eu quero começar com vocês um modelo de vídeo diferente que eu vou chamar de história musical. Nesses vídeos, o objetivo vai ser a gente conversar um pouco sobre algumas questões de história relacionando com música. Então, a partir de algumas letras de música, a partir às vezes de alguns ritmos musicais, nós vamos falar sobre algumas questões históricas que sejam relevantes hoje. Racismo, memória e resistência. Então, a proposta desse vídeo de hoje é a gente falar sobre racismo no Brasil, relacionando com a história do negro e a resistência que existe desde do período da escravidão até hoje. A resistência contra a opressão, contra a exclusão que esse grupo sofre na nossa sociedade desde o período colonial. Então, eu separei 4 músicas para nós analisarmos trechos delas e a partir daí fazer algumas reflexões. A ideia não é esgotar o assunto, é um assunto bastante complexo, nem esgotar mesmo a letra das músicas. Porque, como vocês vão ver, tem músicas aqui que renderiam uma aula com horas e horas só sobre elas. O nosso objetivo aqui é simplesmente levantar algumas reflexões, fazer alguns apontamentos, algumas relações entre a história e esse momento em que nós vivemos. A nossa primeira música, então, vai ser uma música dos Racionais, Negodrama. Eu já usei ela em várias aulas diferentes. E como vocês vão ver, ela é quase que por si mesma uma aula de história. Então ouçam esse trecho que eu separei e depois nós conversamos um pouco. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito a fada que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Então eu separei esse trecho aqui em especial porque ele faz essa conexão, ele faz essa ligação entre passado e presente. Começa chamando a atenção de que, olha, todos têm a ver com isso. Ou seja, muita gente hoje pensa que, o que eu tenho a ver com os negros, com as cotas, com a defesa da história afro-brasileira, por exemplo. Cara, faz parte da história do Brasil. A nossa história está intimamente ligada com a escravidão, com a exclusão dos negros. Então, desde o início, por ouro e prata, ou seja, desde o começo, as causas dessa exclusão, as causas da exploração são econômicas. Não necessariamente ouro e prata, mas são econômicas. Olha quem morre, então veja você quem mata. A ideia aqui é mostrar que as pessoas que morrem em determinadas situações do Brasil, e a gente está vendo isso hoje, atualmente, cada vez mais nos noticiários, quem morre tem a ver com quem está matando, não a pessoa, mas quem essa pessoa representa. Algo explicado no verso a seguir. Recebe o mérito a farda que pratica o mal. Ou seja, se a polícia, não o policial, não a pessoa, mas se a polícia representada pela farda que tem o mérito pelo governo de matar com a ideia de proteger, a gente tem claro aqui que, olha, essa relação, essa ideia de que há mérito em matar determinado tipo de pessoa, isso tem a ver com a nossa história. Ou seja, o ponto que se quer chegar aqui é que a instituição polícia, ela representa um governo que ainda vê os negros com um olhar racista e com um olhar de exclusão, com um olhar de, no mínimo, de preocupação, de receio, de desconfiança.
não é algo simplesmente político. Essa exclusão é cultural, ou seja, ver pobre preso ou morto já é cultural. A ideia de que na nossa sociedade já está naturalizada essa exclusão. Já é comum, a gente não se chocaria mais ao ver um pobre sendo preso pela polícia. Ah, não, se ele foi preso é porque alguma coisa ele fez. Ou mesmo sendo morto pela polícia, ou enfim, em alguma operação que alguns chamam de acidental. Esse mesmo trecho continua fazendo uma relação com a história. Aqui se entra num ponto fundamental. A, a escravidão existiu. A exclusão existiu. Isso está muito claro nesses versos aqui. Histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Ou seja, nós temos uma série de registros, documentos oficiais, documentos de compra e venda de escravos, anúncios de compra, venda, aluguel de escravos, fotos, relatos de viajantes, enfim. O que não falta é uma documentação, registros que provem que, olha, a escravidão existiu, ah, houve um grupo na história do Brasil que foi excluído e explorado. Então isso não é fábula, não é vitimismo, como algumas pessoas dizem. Pelo verso seguinte, a gente já tem a ligação de que o negro até hoje não tem vez. Só que aí vem o argumento dele para dizer o quanto isso não tem sentido, o quanto esse preconceito, essa exclusão não tem lógica alguma. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não foi você quem fez. Tu que está tentando excluir o negro da sociedade, tu não está vendo que ele está trabalhando, tu não vê que a história do Brasil, que progresso que a gente teve no Brasil até o momento vem do trabalho dos negros desde o período colonial. Essa música tem a ideia também de explicar, de mostrar as causas dessa exclusão e de tentar mostrar um pouco também por que na nossa sociedade já faz parte da cultura aceitar essa exclusão. Por muito tempo se teve um discurso no Brasil de que a escravidão não foi tão ruim quanto em outros países, quanto nos Estados Unidos, por exemplo, de que houve uma miscigenação no Brasil. Não. A gente sabe que a gente tem registros, não é fábula, de que a escravidão foi extremamente cruel aqui. Não só de castigos, enfim. Mas a música traz uma outra coisa, que é apresentada aqui nesse último verso que eu separei. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Ou seja, quando a gente fala de escravidão, não estamos falando só das crueldades, dos crimes que foram cometidos. Mas é necessário falar também de resistência. É necessário falar de que, olha, a partir, mesmo com tudo isso, essas pessoas existiram, essas pessoas lutaram. Não só durante a escravidão, mas hoje também. E aí entra o caráter mais autobiográfico que vem nos versos a seguir. Então acompanhe esse outro trecho que eu separei pra gente chegar nesse ponto. Prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Daria o filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Rei São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga carne, é a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor, vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O bastardo, mais um filho pardo sem pai. Rei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho cê não aguenta, sozinho cê não entra pé. É a ideia de duas pessoas que representariam bom, que a gente tem hoje até dados estatísticos para comprovar. A representação da família brasileira, a mãe solteira tendo que cuidar dos filhos.
Então essa mãe na selva de pedra, ou seja, num ambiente hostil, num ambiente da lei do mais forte, ela tem que proteger a sua cria dentro dessas condições e a cria consegue resistir, sobreviver. E, bom, no final desse trecho aqui tem mais uma outra referência histórica. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. A gente tem uma ligação, uma outra ligação entre esse presente de desigualdades com o contexto da escravidão. O senhor de engenho era o grande dono de escravos no período colonial no Brasil, dono das grandes fazendas de cana-de-açúcar, dos grandes engenhos. Então aqui a gente tem uma referência histórica, mas tem uma outra ideia aqui também. Mostrar que, olha, eu sei quem é o inimigo, eu sei quem é a causa dessa desigualdade, eu sei quem é a causa da opressão. Esse é um exemplo, então, de um rap que consegue, ao mesmo tempo, ser uma crítica social e fazer reflexões históricas extremamente profundas. O trecho que a gente vai ouvir agora também é um rap, é de 2015, a música Boa Esperança, do Emicida. Mas que você morra, irmão, na sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu eles chorar pela cor do chá. E os camburão que são favela e desce salajão, bomba relógio prestes a estourar. Aí, o tempero do mar foi lágrima de preto. Papo reto, como esqueletos de outro dialeto. Só desafeto, vida de inseto imundo. Indenização, fama de vagabundo. Nação sem teto, Angola, Queto, Congo, Soweto, a cor de Eto. Maioria nos gueto. Monstro sequestro, capta, rápida. Violência se adapta, um dia ela volta pro 6. Tipo campo de concentração, prantos em vão. Quis vida digna, estigma, indignação. O trabalho liberta ou não? Que essa frase quase que os nazis varrem judeu. Extinção. Depois já faz aqui uma conexão histórica que é bastante comum também, traz junto novamente a ideia da polícia como representante da sociedade escravista do passado, e os camburão, que são negreiros, ou seja, os navios negreiros, a retraficar, ou seja, a traficar novamente os escravos. Então aqueles navios negreiros que serviam para o tráfico de escravos, agora são os camburões da polícia. Ou seja, a polícia aqui é um instrumento de controle, é um instrumento de vigilância e de repressão. De repressão não é mera coincidência de um grupo descendente daquele grupo que antes, durante o período escravista, também eram vigiados e reprimidos. O verso seguinte ele também é uma ótima referência histórica. O tempero do mar foi lágrima de preto. A gente tem uma ligação também com os navios negreiros, mas é mais poética ainda. O mar, água salgada, representaria então esse choro, o sofrimento dessas pessoas que foram retiradas à força, que foram sequestradas da África para virem trabalhar no Brasil. Então, é uma ilustração forte desse sofrimento, dessa condição, que, enfim, faz parte no nosso país. Seguindo com esse trecho, traz aqui uma outra questão importante sobre o fim da escravidão ali. Não só da escravidão, mas o Emicida nessa música, ele relaciona a escravidão no Brasil com o contexto mundial, com situações da colonização da África. Então, quando se fala de indenização aqui, a gente pode tanto pensar em discursos que existiram durante o abolicionismo de indenização dos escravos, que foram escravizados, que tiveram seu trabalho explorado e dos seus avós, dos seus pais, por anos. Mas também, quando a gente fala de indenização, pode ser uma referência aos vários países da África que foram colonizados e explorados
durante o período colonialista, século XVIII, XIX e até uma parte do século XX, pelas potências europeias. E o que sobra para o Brasil e mundialmente como resposta a essa indenização? A fama de vagabundo. Todo o trabalho, toda a exploração que foi feita para depois disso receberem ainda serem taxados como vagabundos. Essa taxação do negro como vagabundo é uma hipocrisia incrível da sociedade. Porque, enfim, principalmente na época ali do fim do Império e do começo da República, quem construiu economicamente o Brasil foram esses grupos, foram as comunidades negras. Seguindo aqui essa parte que traz um contexto de relação mundial. Nação Sem Teto, Angola, Quito, Congo, Soweto. Aí a gente apela para o mapa da África aqui. Tanto o Quito é uma região do que hoje é o Benin, esse país aqui. A Angola está aqui. Congo está aqui. Então, essas foram regiões da África onde vários africanos foram retirados para trabalhar como escravo no Brasil. Então, a citação a esses países tem principalmente esse objetivo de falar de regiões que foram sangradas para a nossa escravidão, para a escravidão no Brasil. E Soweto é uma referência a um bairro, uma região ali de Johannesburgo, na África do Sul, que foi um dos mais afetados com o apartheid, com a divisão, com a exclusão dos negros na África do Sul. O trecho seguinte que eu destaquei aqui é exemplar do que o Emicida faz de colocar a escravidão no Brasil dentro de uma linha de história mundial em que uma história de violência, em que a escravidão foi mais um episódio dessa longa história de crueldades, de violências a partir do racismo. O exemplo que ele usa para fazer essa conexão é o Holocausto. Acompanha ali, violência se adapta, um dia ela volta para vocês. Tipo campos de concentração, prantos em vão. Quis vida digna, estigma e indignação. O trabalho liberta ou não? Com essa frase, quase que os nazis varrem os judeus. Extinção. Aqui é uma referência clara ao Holocausto. É esse ponto que serve para ligar a escravidão com o Holocausto no sentido de extermínio, de crueldade baseados em racismo. Citar isso numa música que fala sobre a escravidão no Brasil é colocar a escravidão nesse cenário, nesse contexto mundial. Bom, deixando um pouco o Emicida, vamos para uma outra música que também faz essas relações históricas, mas a partir de algo que parece bem... que é cotidiano. O passado do negro do Brasil não é só a escravidão, é a resistência também. É um grande grupo de pessoas que lutaram, mas por algumas circunstâncias tiveram suas lutas menos evidenciadas. Como diz lá, os Racionais dariam um filme, mas não deu, mas não quiseram fazer. Então eu separei essa música, um trecho do Samba Enredo da Mangueira de 2019, para fechar essas reflexões. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retido, pisado, ataque o herói. E outro lado, mulheres, tamoios do lado. Eu quero um país que não tá no mercado. Brasil, Brasil, teu nome é Dandara e a tua cara é de cair. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade.
separei esse trecho porque aqui tem uma crítica mais forte ao meu papel, ao papel do professor de história, do historiador, que precisa marcar mais esses momentos, essas personalidades de resistência, de luta das comunidades negras no Brasil. Essa primeira parte que eu destaquei aqui deixa isso bem claro. A Mangueira chegou com versos que o livro apagou, o livro de história, os livros de história do país. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Nada contra ti, não me leve a mal, mas quem descobriu o Brasil não foi Cabral, né? Como diz o funk. Então, a gente já superou a ideia bem antiquada de que o Brasil foi descoberto em 1500. Mas o que a gente não fala muito é das resistências contra essas invasões. Não só não foi descobrimento, mas olha, houve uma série de invasões. Então a história do Brasil é uma história de luta. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Nós falamos de Dom Pedro, nós falamos de Cabral, mas onde estão as pessoas que foram a resistência, que foram os heróis de verdade no Brasil? Se é pra gente ter heróis, é alguém que se sacrificou, que fez algo pelos outros. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Bom, tamoios aqui é uma referência a grupos indígenas ali da região sudeste que se juntaram na chamada Confederação de Tamoios para lutar contra a invasão dos portugueses ali no começo da ocupação portuguesa no Brasil. Seguindo, Brasil, teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Dandara, a esposa de Zumbi, que lutou junto com ele na defesa do Quilombo de Palmares. Um dos principais e mais famosos quilombos, marca da resistência afro-brasileira contra a escravidão no Brasil. Cariri é um outro grupo indígena que lutou contra a ocupação dos portugueses e contra os bandeirantes mesmo, e várias bandeiras que tiveram na região Nordeste. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. A libertação dos escravos, a abolição da escravidão, não veio como um presente e também não veio por bondade da princesa Isabel. Foi fruto de muita luta. E essa muita luta aqui é representada por esse dragão no mar de Aracati. Eu fui pesquisar, o nome desse dragão do mar era Francisco José do Nascimento. Eu anotei porque são vários nomes, enfim. O Chico de Aracati foi um abolicionista super importante que lutou pelo fim da escravidão no Ceará. O Ceará que conseguiu terminar com a escravidão 4 anos antes do fim da escravidão no Brasil, em 1888. Então, olha, houve uma série de abolicionistas no Brasil, escritores, intelectuais, políticos, pessoas comuns, muita gente lutou contra a escravidão. Então, em 1888, a abolição foi fruto de muita luta. Aí segue a música com referência a alguns desses heróis, algumas pessoas de resistência ao longo da história do Brasil. Salve os Caboclos de Julho. Caboclos de Julho aqui é uma referência a um grupo de negros que lutou na Bahia em 1823 no processo de expulsão dos portugueses logo depois da independência. Então, a independência, 1822, até 1823, se lutava contra pequenas resistências, focos de resistências portuguesas no Brasil. Então, esses Caboclos de Julho é uma referência ao 2 de julho de 1823, quando se celebra a vitória dessas pessoas contra os portugueses. Quem foi de aço nos anos de chumbo? Aqui é uma referência às pessoas que resistiram durante a ditadura militar. O Brasil chegou a vez
de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Aqui, esse pequeno verso é uma série de referências a mulheres e a um evento importante da história do Brasil. Eu vou falar melhor isso na imagem que está a seguir ali, para a gente poder fechar. Nessa imagem aqui, esse senhor à esquerda ali em cima é o Chico de Aracati. Tem alguns monumentos para ele em homenagem lá nessa cidade no Ceará. Essa aqui de baixo é a Maria Filipa. Também eu tive que pesquisar um pouco para descobrir a história dessa senhora muito corajosa. Ela também participou em 1823 nos processos de luta, de conflito contra os portugueses para expulsar eles da costa brasileira. Então ela, junto com algumas colegas, se infiltravam nos navios portugueses para incendiar eles, para forçar os portugueses a saírem do Brasil. Essa é Luísa Mains, essa de cima à direita, é a mãe de Luiz Gama, que foi um importante abolicionista no fim da escravidão no Brasil, um poeta e abolicionista. Mas a Luísa Mains ela foi super importante também para esse processo de luta contra a escravidão, porque ela participa e foi uma cabeça importante da Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês aconteceu na Bahia em 1835, quando um grupo de escravos de origem muçulmana, eles se organizam, fazem uma grande organização, fazem um levante que agita Salvador, são reprimidos rapidamente, mas foi uma grande marca, trouxe muito medo para as autoridades naquele momento, porque foi algo muito organizado. E por último temos um exemplo recente, Marielle Franco. Por que ela está aqui? Não pelo fato dela ter sido assassinada, mas porque é uma homenagem a alguém que dedicou boa parte da sua vida para lutar pelas comunidades excluídas do Rio de Janeiro. Então é um exemplo da música de uma heroína desses excluídos. Bom, pessoal, então a minha ideia com esse vídeo foi trazer algumas reflexões bem livres da minha parte, mas ao mesmo tempo baseadas nessas músicas e na nossa história. Como essa proposta desses vídeos, a gente pensar um pouco sobre história a partir das músicas. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha despertado algumas reflexões para vocês. Ficamos por aqui então, agradeço a atenção, um abraço.